da Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão da Mulher Advogada, com apoio da Caixa de Assistência de Advogados de São Paulo e da Coordenadoria de Ação Social, tem a honra de recebê-los para homenagem ao Dia Internacional da Mulher, evento que será brilhantado pela homenagem à doutora Lígia Fagundes da Silva Teles. Convidamos neste momento a composição desta mesa diretora, o excelentíssimo senhor desembargador José Renato Nalini, secretário de Estado da Educação. Que neste ato também será nosso expositor. Também expositora, a excelentíssima senhora desembargadora Angélica de Maria Melo de Almeida. Dr. Fábio Romeu Canton Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Doutora Gisele Chamiot Germán de Lemos, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Doutora Cátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional. Doutora Maria Célia do Amaral Alves, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Doutora Ivete Senise Ferreira, diretora da Escola Superior de Advocacia. Delegada Rose, presidente do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo. Senhora conselheira seccional, doutora Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade. Senhor conselheiro seccional, doutor Roberto Delmanto Júnior. Doutor Lívio Enesco, conselheiro seccional da OAB São Paulo e também presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, e convidamos neste momento, com muitos aplausos, o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e a senhora homenageada desta manhã, doutora Lígia Fagundes Teles. Pode sentar, por gentileza. Bom dia a todos. Eu quero, com muita alegria, com muita honra, declarar abertos os trabalhos dessa manhã, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E com essa honra para todos nós de poder fazer homenagem a essa querida brasileira, a nossa escritora Lígia Fagundes Teles, declarando, pois, abertos os trabalhos. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra a doutora Cátia Boulos, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada. Bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Marcos da Costa, digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo, queridíssimo batonia da Advocacia Paulista. Excelentíssimo senhor Dr. Fábio Romeu Canton, vice-presidente, doutora Gisele Chamiot Germano de Lemos, nossa diretora adjunta da secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo
senhor doutor José Renato Nalini, digníssimo secretário da Educação do Estado de São Paulo, professora Ivete, doutora Ivete Senise Ferreira, digníssima diretora da Escola Superior de Advocacia, nobres conselheiras e conselheiros da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil, peço vênia para cumprimentá-los na pessoa dos nossos pares, conselheira Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, decana das atualmente 54 conselheiras integrantes do órgão maior de nossa seccional. E na pessoa do conselheiro Roberto Delmanto Júnior, a quem publicamente agradeço pelo gentilíssimo e imediato atendimento à nossa solicitação, saudando em nome de todas e todos a nossa ilustre homenageada. Senhoras e senhores diretores das subseções de nosso Estado, caríssimas doutora Maria Célia do Amaral Alves, diretora adjunta da CAASP, e Clarice de Jesus Durso, coordenadora da Ação Social, somos parceiros, colaboradores nesse evento. Gostaria de cumprimentar as caríssimas e laboriosas advogadas integrantes da Comissão da Mulher Advogada e, nas pessoas delas, cumprimento as mais de 130 comissões da nossa seccional. Cumprimentando aos nobres integrantes da mesa, desembargadora Angélica de Maria Melo de Almeida, que já nos honra com sua presença, cumprimentar o querido Lívio Enesco, conselheiro seccional e presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a queridíssima doutora Rosmari Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, nossa parceira, a quem peço também o nosso aplauso. Cumprimentando a todos dessa ilustre mesa, senhoras e senhores, no mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, como símbolo da participação ativa de valorosas mulheres em vários ciclos de lutas empreendidas pelo reconhecimento de direitos políticos e sociais. Eu peço licença aqui antes, obviamente, para cumprimentar a nossa querida homenageada, a emoção, excelentíssima doutora Lígia Fagundes Teles, escritora imortal da Academia Brasileira de Letras, uma das primeiras mulheres a conquistar o diploma de Direito no Largo São Francisco, turma de 1945 das Arcadas, e advogada inscrita sob número 5.374, em 9 de dezembro de 1946. Em nossa seccional, para gáudio nosso, para nossa alegria, única mulher brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Literatura da Real Academia Sueca. Doutora Lígia, uma honra sem par prestar-lhe essa homenagem, como símbolo da mulher, à frente de seu tempo, apaixonada e apaixonante, laureadíssima com os mais importantes prêmios no Brasil e no exterior, exemplo para as gerações que desfilaram ao longo do tempo, embevecidas e enriquecidas com sua riquíssima produção literária e inestimável contribuição à cultura e à cidadania. O nosso maior aplauso e as nossas homenagens à nossa querida doutora Lígia, decana de todos nós. Dizia eu, no mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher como símbolo da participação ativa de valorosas mulheres em vários ciclos de lutas empreendidas pelo reconhecimento de direitos políticos e sociais. Nesse caminhar, mais de um século é passado e em plena era da globalização, nossa sociedade ainda convive com alarmantes estatísticas de violência praticada contra mulheres, seja na intimidade de seus lares, no trajeto para o trabalho, nas escolas ou no próprio ambiente em que exercem seus ofícios. Essa violência não escolhe faixa etária ou condição, degenera com facilidade para abusos de toda espécie e não raras vezes culmina com a morte. Aos olhos de alguns, o que parece incentivar essa odiosa prática é o sentimento de poder e impunidade que alimenta o imaginário dos agressores, crentes de que estão acima da lei e pelas garras da justiça jamais serão alcançados. No entanto, em nosso país, a punição dos crimes de violência praticados contra as mulheres tem previsão expressa em leis especiais, como as conhecidas Maria da Penha e do feminicídio, amparadas em princípios constitucionais, direitos e garantias fundamentais. Fazê-las cumprir é dever do Estado juiz, e exigir seu cumprimento compete à sociedade. É certo
que campanhas de esclarecimento e conscientização a esse respeito são imprescindíveis para que as vítimas de violência e seus familiares sintam segurança em denunciar e tenham a certeza de que os agressores serão punidos, e estes, por sua vez, tenham pleno conhecimento das penas a que estarão sujeitas e que serão efetivamente aplicadas em imediata resposta à prática criminosa. Mas não basta tratarmos o fato consumado. Precisamos atingir a origem desse mal que expolia a dignidade e ceifa a vida das mulheres. Para tanto, soluções devem ser pensadas, aprovadas e executadas com a urgência que a situação exige. Estado e sociedade devem se mobilizar e políticas públicas devem ser implementadas de forma ordenada e consistente. O tempo urge e o presente já foi o futuro que no passado tivemos que lidar. Não podemos nos olvidar de que as mulheres agredidas, física, moral e psicologicamente, integram famílias, em seus seios são geradas, criadas, e nessas mesmas famílias se encontram os agressores. Como transformar essa triste realidade? Em recente visita ao Brasil e em entrevista a uma revista de grande circulação, o educador americano Jackson Katz questionou o que faz com que um menino amável na infância bata em sua namorada na adolescência, tem a ver com a genética ou com a forma como educamos as crianças? Respondendo essa questão, concluiu que a solução não se encontra em características individuais, mas na forma como se define a masculinidade e como essa definição transforma os homens. De se lamentar que, em considerável parcela da população, o papel da mulher submissa e submetida ainda é visto como natural, tolerado ou justificável. Em recente pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, em ambiente universitário, para relevante percentual dos homens entrevistados, aproveitar-se de uma mulher alcoolizada ou divulgar fotos e vídeos das colegas sem os respectivos consentimentos, não são considerados comportamentos abusivos. Nos dias atuais, a escalada de todas as formas de violência contra a mulher é o que mais aflige e aponta para a premente necessidade do especial cuidado com a educação de crianças e jovens, amparada no respeito à ética, à dignidade humana e à igualdade entre os gêneros, com vistas a transformar suas vidas e construir uma nova sociedade efetivamente fraterna, justa e solidária. Concluindo, não poderia deixar de mencionar que 2016 foi proclamado o Ano da Mulher Advogada. Todos os nossos esforços se voltarão à implementação do Plano Nacional da Mulher Advogada, com diversas ações que garantirão a efetiva participação das advogadas na ordem e a proteção de suas prerrogativas. Unidas entre nós e aos nossos pares, pugnaremos pela eliminação de toda forma de violência e discriminação à mulher no acesso às carreiras jurídicas e no exercício profissional. Buscaremos mecanismos de conscientização da mulher, especialmente da advogada, de forma a favorecer sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural. Incentivaremos a participação da mulher advogada em todos os fóruns de trabalho da comissão e em todas as instâncias de nossa instituição. Empunharemos com vigor a bandeira da ética, do respeito aos direitos fundamentais, da transformação pela educação. Porque, parafraseando Paulo Freire, cremos firmemente que educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Muito obrigada. Convidamos neste momento, senhoras e senhores, o Dr. Marcos da Costa e a doutora Cátia Boulos para o lançamento da campanha da Mulher Advogada 2016. Doutora Gisele Fleury também participará, também a doutora Maria Célia do Amaral Alves. Convidamos também a doutora Ivete Senise e a doutora Gilda Fleury. Doutora Gilda Ferraz, perdão. Na gestão passada, a primeira campanha que nós lançamos foi uma campanha que era um convite, na verdade, uma convocação das mulheres para participar da nossa política. E nessa gestão fazemos o mesmo.
A primeira campanha que lançamos é uma campanha em favor das mulheres advogadas. Nós somos mais elas. A OAB de São Paulo acredita na força da mulher para transformar a nossa sociedade. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E anunciamos, neste momento, a palavra do excelentíssimo senhor desembargador José Renato Nalini, secretário de Estado da Educação, que discorrerá sobre o tema Combate à Violência contra a Mulher, Educar para Transformar. Muito bom dia. Bom dia. Isso. Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã. Primeiro, porque a homenagem é à mulher. O mundo não pode viver sem mulher. E, segundo, porque a homenagem a essa queridíssima Lígia Fagundes Telles é algo que nos faz ficar extremamente orgulhosos, por sermos contemporâneos da Lígia. Não é? Uma mulher que enfrentou todas as dificuldades ela fez primeiro um curso de educação física, depois ela fez o curso de Direito na Universidade de São Paulo, eram só 6 mulheres na turma. Imagine o que seria, naquela época, enfrentar uma classe, uma escola cheia de marmanjos, não é? Muito mais preconceituosos do que hoje, e ela venceu galhardamente, foi uma das primeiras alunas da sua classe. Quando perguntavam a ela, você veio aqui fazer o quê? Se casar? E ela falava, também, né, Lígia? Também. E acabou se casando com o mais famoso professor, né? Professor Gofredo da Silva Telles. E a Lígia é a figura mais esplendorosa da literatura brasileira. A OAB tem de ter um orgulho imenso por poder homenagear essa advogada que exerceu a advocacia. Ela foi procuradora do IPESP, né? É aposentada, nós sabemos o que é a vida do aposentado, né? As mulheres precisam trabalhar para melhorar essa questão da aposentadoria, porque o aposentado percebe menos exatamente quando ele precisa de mais, para comprar remédio, para assistência médica, para uma porção de coisas. E é muito importante que nós, todos brasileiros, neste momento, não só fiquemos satisfeitos, porque a Lígia foi indicada para o Prêmio Nobel de Literatura, mas que nós nos movamos. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa. As redes sociais estão aí, não é? O Brasil é o 4º país que mais se utiliza das redes sociais. Todos nós temos celular. Eu vejo aqui, enquanto a gente está aqui na frente, os celulares aí funcionando, ou para gravar, ou para tirar fotografia, mas ele serve também para que nós mandemos mensagens, WhatsApp, e coloquemos mensagens, enderecemos para o mundo inteiro, principalmente para a Suécia, para que eles prestem atenção no Brasil. Se a Lígia tivesse nascido na França, e na França ela é muito lida, se ela tivesse nascido na Inglaterra, e na Inglaterra ela é muito lida, ela já teria ganho esse Nobel. Agora, nós aqui, né, do Brasil, precisamos mostrar que nós temos uma literatura da melhor qualidade, essa literatura que já inspirou novela, já inspirou filme, já inspirou centenas de teses em todas as universidades. Nós temos os alunos da licenciatura fazendo pós-graduação e se baseando na obra multiforme, na obra esplendorosa da Lígia. Então, é uma grande alegria nós estarmos aqui no dia em que a grande homenageada é ela.
Mas, doutor Marcos, a Cátia Boulos me pediu para falar sobre violência, né, e a possibilidade que a educação tem de coibir esse mal. É um mal, né? Quando nós verificamos a explicação para a origem da sociedade, os pensadores todos começaram a tentar explicar por que nós vivemos gregariamente, por que nós nos associamos e nós vivemos em grupo, e a questão do homem só é uma questão que Tomás de Aquino dizia que só pode existir em 3 circunstâncias, né? A excelência natura, pessoas tão bem dotadas de atributos, de virtudes, que prescindiriam do convívio com os semelhantes, e ele estava falando, evidentemente, de uma pessoa como ele mesmo, um grande pensador, os eremitas, os profetas, que não precisavam de ninguém e podiam viver sozinhos. Ou então, o antípoda, que é o que ele chamava de corruptio naturae, pessoas que são tão mentalmente patológicas, não têm rigidez mental, são tão comprometidas na sua consciência, que também não conseguem viver em sociedade. E a terceira hipótese seria aquela que ele chamava de mala fortuna, ou seja, por um azar, por uma questão do acaso, nós viveríamos sozinhos quando a nossa vocação seria viver junto. Então, a gente lembra da figura literária do Robinson Crusoe, né, que a gente fala Crusoe, que ficou sozinho na ilha até pelo menos a chegada daquele índio sexta-feira. Essas seriam as 3 hipóteses. E o Tomás de Aquino estava se baseando na explicação, na concepção de Aristóteles. Aristóteles dizia, ao contrário dos demais filhotes, o filhote do homem não sobrevive se ele ficar abandonado, né? Quem já viu a galinha chocando, vê que os pintinhos logo secam e já saem ali, começam com as suas próprias perninhas, ciscar por ali, mas o filhote do homem não. O filhote do homem precisa do cuidado materno. E como a mãe, em tese, ela estaria ainda debilitada por causa do parto, haveria necessidade de uma outra pessoa para cuidar de ambos, que seria naturalmente o pai. Isso explicaria, segundo Aristóteles, a origem natural da sociedade. Nós precisamos viver juntos porque somos frágeis, mas também porque a nossa vontade atua nesse sentido. Depois de vivermos em grupo, nós gostamos, nós somos animais sociais, animais políticos, e nós gostamos de viver juntos. E depois, essa explicação da concepção da sociedade, ela começou a ser mais sofisticada. E nós temos 2 outras posições assim bem antípodas, antagônicas, que é a de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social. Ele acreditava que todo homem é um homem puro, idílico, não é? E ele começa o Contrato Social de 1762, dizendo: nunca se viu o homem viver só, o homem vive naturalmente em sociedade. E nós não sabemos explicar a origem da desconformidade, da desarmonia entre as pessoas. Mas nós sabemos, dizia Rousseau, que a preservação dessa desarmonia, desse desentendimento, é fruto de convenções. Ou seja, nós criamos os instrumentos para que as pessoas se afastem. Nós criamos diferenças, distinções, nós, embora preguemos a igualdade, a equanimidade, na verdade, nós estabelecemos distinções por preconceitos, por más compreensões de diferenças que são naturais, poderiam ser ultrapassadas, superadas, nós perpetuamos. Agora, o Rousseau ainda acreditava que o homem nasce puro e bom. O Hobbes, no Leviatã, dizia, não, nós nascemos maus e o homem é o lobo do homem. Se deixar sem regras, sem ordem, sem disciplina, ele vai praticar
o fratricídio, cada um vai procurar matar o seu semelhante. E aquilo que a gente, quando vai explicar para as crianças, não é, por que elas devem ser boazinhas, termo, aliás, que ninguém mais usa, né? A criança nem quer saber de ser boazinha. Fala, boazinha é nerd, né? Boazinha é alguém tolo, alguém que é explorado pelos outros. Mas quando a gente vai começar a explicar a ética para as crianças, a gente tem que dizer que todos nós nascemos. Oi, Célia, tudo bem? Deputada Célia Leão acaba de chegar. Então nós falamos, cada um de nós nasce com 2 animaizinhos dentro do coração, não é? Um carneirinho, que é bom, manso, pacífico, e um lobo, que é bem perverso, feroz, sangrento. E qual é que vai preponderar? Aquele que nós alimentarmos melhor. Aquele a quem nós dermos uma nutrição mais consistente. E o interessante, o desafio do gênero humano é que nós não temos certificado de garantia, né? Nós não somos os mesmos no decorrer da vida. Então, nós podemos ter uma trajetória muito reta, muito tranquila, e de repente nós resvalamos e podemos passar para o outro lado. O que também nos inspira a recomeçar sempre. Nós podemos sempre nos tornar melhores. A Lígia ela falava sempre de uma medalha que os franceses usam, costumam dar para as namoradas, que dizia assim: hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. É para dizer que hoje... Hoje eu te amo mais do que ontem, menos do que eu vou te amar amanhã. Mas isso serve também para a gente dizer que nós temos esse compromisso de sermos melhores, não é? Hoje, um pouquinho melhor do que ontem, mas menos ainda do que nós podemos ser amanhã, porque a vocação humana é a perfectibilidade. Nós temos que acreditar que nós podemos ser, a cada dia, um pouquinho melhores. É o que nos anima, né? Aquela cenourinha amarrada nas costas do cabritinho que vai puxando o carrinho, e ele quer alcançar a cenoura, mas ela fica sempre na mesma distância e faz com que ele caminhe. Mas a violência em relação à mulher é um fenômeno mundial. Esta semana eu estava lendo um artigo do Gilles Lapouge, que foi traduzido para um dos cadernos, acho que o caderno mais, em que ele dizia as estatísticas, não é? E contava um caso interessante, que é verdadeiro, que aconteceu na França. 2 mulheres mataram seus maridos. 2. Uma foi inocentada por legítima defesa. A outra foi condenada a 10 anos de prisão. E aí é aquela discussão que também nós temos aqui, né? Cada juiz faz o que quer, cada promotor faz o que quer. Então, o mesmo fato, né, gera 2 consequências. Então, a explicação para a mulher que foi absolvida: ela agiu em legítima defesa. O marido a ameaçava, o marido batia, não é? A outra, a defesa falou, ela estava numa legítima defesa permanente, porque ela também apanhava, ela também era vítima dos maus tratos do marido, mas ela o matou no momento em que ela estava numa situação mais favorável, ele estava dormindo e ela atirou contra ele. Foi o bastante para que ela recebesse uma condenação, enquanto a outra recebeu absolvição. E aí o Gilles Lapouge mostra as estatísticas na França, não é? A cada 3 horas uma mulher é agredida. No ano de 2015, 360 mulheres foram assassinadas, mais da metade delas por seus próprios maridos, não é? Como é que essa relação que começou com amor, senão não estariam juntos, não teriam
se tornar marido e mulher, ou companheiros, como é que ela vai se transformando em ódio, não é? O lobo foi alimentado, né? O lobo é que foi aí mais bem tratado do que o cordeiro. E a educação, ela pode sim auxiliar bastante. A educação é a chave para a resolução de todos os problemas brasileiros. Se nós tivéssemos levado a sério esse compromisso da educação há muitas décadas, nós teríamos uma outra sociedade. Nós não teríamos tanta desigualdade, nós não teríamos tanta crise, nós não teríamos tanto egoísmo, nós não teríamos a falta de inclusão, nós teríamos uma geração toda muito mais preparada para enfrentar os desafios que são postos a cada dia, num cenário que começou preocupante, passou a ser dramático, e nesse março de 2016, em termos político-financeiros, parece trágico. O cenário é de aterrorizar, é terrível, não é? Mas nós temos de acreditar que o Brasil é maior do que os seus problemas. E a mulher é muito mais poderosa do que ela pode acreditar. Nada obstante, esse testemunho que tanto a Kátia como a Gilda deram aqui, mostra que mulheres fortes, né? Que mulheres fabulosas. Parabéns, Kátia e Gilda. Né? Então, nós vemos que a escola da Lígia tem seguidoras. Né? A Gilda pode escrever. Ela fez aí eu até pedi o texto, um testemunho muito bonito. A gente vê que ela tem uma vida interior muito rica. A mulher, ela é a primeira educadora. A Constituição de 1988, quando ela trata da educação, ela é bastante objetiva, é um dos dispositivos mais bonitos que a Constituição tem, o 205, e fala: a educação é direito de todos. O que significa? Se nós tivermos, a idade que tivermos, quisermos estudar, nós temos o direito, um direito fundamental à educação. É direito de todos, mas vem a seguir, é dever do Estado e da família a ser propiciado em colaboração com a sociedade. O Estado está fazendo a sua parte, embora, sim, está, mas é lógico que não satisfaz a todas as demandas, porque nós vivemos uma época em que há uma exuberância de direitos. A Constituição de 1986 fala, de 88, fala 76 vezes em direitos, 4 vezes em deveres, 2 vezes em produtividade, 1 vez em eficiência. Se ela falasse um pouco mais em deveres, um pouco mais em eficiência, um pouco mais em produtividade, nós estaríamos, sim, numa situação melhor. Mas a mulher brasileira, a mulher do mundo inteiro, ela tem o valioso compromisso com o desenvolvimento daquele currículo oculto, que é o conteúdo das primeiras lições. Quem tem mãe que quer o bem do filho, recebeu já em casa aquilo que nem sempre a criança chega à escola já com esse compromisso com o respeito aos mais velhos, com a ordem, com a disciplina. Ordem, disciplina, autoridade não significa nada de contrário à democracia. Democracia não é bagunça, não é vandalismo, não é falta de polidez. Eu mencionei esses dias, numa conversa um pouco dura, com as demandas que cada corporativismo quer sempre olhar só o lado dos seus direitos e não ver o lado dos seus compromissos, das suas obrigações. Eu citei um autor que é bastante insuspeito para um determinado grupo, Fidel Castro. Fidel Castro falou: a polidez não é uma conquista da burguesia, é uma conquista da civilização. Quando se perde a polidez, nós descemos um degrau na civilização.
Então, nós precisamos mostrar às crianças de que ser bem educado não significa ser nerd, não significa ser tolo. Significa, sim, ter consciência de que depende de cada um de nós subir as escadas do conhecimento. O conhecimento nunca esteve tão acessível. Todos podem entrar naquela bugiganga eletrônica e pesquisar no Google e percorrer qualquer grande biblioteca do mundo. Nós temos milhares de livros disponibilizados pela internet. Então, depende de nós, a verdade, esse interruptor que está dentro de nós. A mãe tem condições de acender isso no filho. E quando acender, mostrar também que violência não leva a nada. Nós temos uma população muito inferior à população da Índia, entretanto, a Índia, pela sua cultura, tem o ideal do ahimsa, que é a falta de violência. E não é só violência física, não é só violência gestual, oral, mas é aquela violência da insensibilidade, da frieza, de não encarar o outro, de deixar pessoas invisíveis. Nós, do direito, e as mulheres são muito mais sensíveis do que todos os outros para encarar isso, nós temos um compromisso na Constituição que é a dignidade da pessoa humana. E esse princípio faz com que nós tenhamos que olhar o semelhante como semelhante mesmo, como alguém que merece um tratamento idêntico àquele que nós gostaríamos de receber de todos os outros. E é por isso que, se nós nos imbuirmos dessa consciência, mas as mulheres são as primeiras responsáveis pelo currículo oculto, que depois vai ser aperfeiçoado num currículo de conteúdo cuja base nacional está sendo discutida hoje, que seria interessante também a gente prestar atenção nisso. As mulheres têm condições de mudar o Brasil. E eu acredito muito em todas as mulheres. Parabéns, advogadas, pelo 8 de março. Querida Lígia, que bom estar aqui com você. Muito obrigado. Bom dia a todos nessa manhã memorável no Teatro Grazeta, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu me sinto especialmente tocado, emocionado, por aqui estar com minha tia-avó Lígia Fagundes Telles. Vim de gravata rosa, tia. O politicamente correto, mas que reverbera aquilo que hoje bate em meu coração. Gostaria de cumprimentar a todos, presidente Marcos da Costa. Peço essa licença para cumprimentar a todas as mulheres dessa mesa maravilhosa, Kátia Boulos, que organizou este evento tão sensacional, Gisele, Gilda e todas as outras minhas queridas amigas, na pessoa de Lígia Fagundes Telles. Eu não as nomino justamente em homenagem a Lígia Fagundes Telles, que representa todas as mulheres que estão aqui, estão no Brasil e estão no mundo, essas lutadoras que vivem contra as opressões, inclusive, que vêm lá das notícias do Estado Islâmico, aquelas mulheres que continuam a andar de burca, escondidas em um véu negro humilhante, e isto precisa ser revisto. São, hoje, presidente Marcos, nós somos 180 conselheiros, e pela primeira vez na história da ordem, em meio aos conselheiros, nós temos 53 mulheres. É um número expressivo, mas, como uma vez disseram que sou arrojado, talvez seja um pouco do sangue Fagundes que percorre minhas veias, porque fiz a sugestão em um determinado momento que não fossem lá 30% de mulheres a estarem em nosso conselho. Por que 30%? Por que 53%, se somos 180%?
Há que ser a metade, há que ser 90 mulheres no conselho. E aí, os meus amigos conselheiros homens, varões como eu, olharam torto. Deu manto, a primeira vaga que vai cair para dar lugar a uma mulher é a sua. Não caiu. O presidente Marcos me manteve, embora esta rebeldia suscitasse o contrário. Mas disseram também, em tom jocoso, que eu estava equivocado. Delmanto, as mulheres não são minoria no Conselho da Ordem. Mas como não são? Elas são 53, nós somos 180. Delmanto, você está errado, os números não estão corretos. Mas como os números não estão corretos? A matemática está aqui a demonstrar isto. Deixe a razão de lado, homem. Pense como uma mulher. Cada mulher vale, sem dúvida nenhuma, pelo menos 10 homens. São 530 mulheres neste conselho. Uns 53 já valem 530, se você colocar 90, serão 900, estaremos perdidos. Mas é bom brincar para descontrair o momento. Porque falar um pouco de Lígia é difícil. A vontade é falar por horas. Lígia venceu o preconceito. Lígia pode ser, sim, denominada como uma feminista, mesmo que talvez não tivesse a consciência da sua grandiosidade ao colocar uma boina como para ir estudar primeiros socorros, como legionária, para dar assistência aos militares da Força Expedicionária Brasileira em Monte Castelo. Lígia botou a boina, a moça de boina. Lígia, na faculdade de Direito, profissão de homem, e moça de boina chegava em casa, e dona Zazita, minha bisavó, dizia: Lígia, você já está com profissão de homem, e ainda de boina você não vai conseguir casar, Lígia. E a coisa continua, porque foi convidada ao teatro, e ainda entrando ao teatro, mas como, Lígia? Profissão de homem, e ainda ao teatro, e mais, escritora. Era assim. O feminismo brasileiro deve a Lígia Fagundes Telles. Aliás, quem estudar o feminismo, há que ler o livro As Meninas, escrito em 1970. No livro As Meninas, eu estou casado e minha esposa está aqui, Renata, com minha filha Nicole, meu filho Stefano, minha mãe Suzana, minha irmã Renata, mulheres da minha vida, estão aqui. Eu por vezes, sou casado há 18 anos, muito feliz, estamos indo para os 19, e ano que vem aos 20 anos de casado, cheio de amor, e 18 anos depois eu digo, como é difícil entender as mulheres. Mas como é difícil entender as mulheres. E eu reli o livro As Meninas. E graças ao livro As Meninas eu comecei a entender um pouquinho mais do nosso complemento necessário do yin e do yang, mais do yang agora. Porque nesse livro nós temos 3 personagens sensacionais. Lorena, nós temos Lia e nós temos Ana Clara, ou Ana Turva para alguns. E em uma dissertação de mestrado, uma moça muito talentosa chamada Natália Ruela fez um estudo sobre o livro As Meninas. E ela fez um paralelo às figuras de Lorena com a deusa mitológica Hera, mulher de Zeus, que ao lado de Zeus comandava o Olimpo. Lorena, a mulher protetora do casamento, a mulher que, ao lado de seu marido, busca as aparências, mantendo esta figura da mulher servil, da mulher ao lado do homem.
As outras amigas no romance a chamavam de fresca. Lorena é fresca. Lorena se importa com futilidades. Lorena se importa com grifes. Lorena é uma mulher. Essas mulheres que não se impõem perante os homens. Lorena é Amélia. De repente, no personagem de Lorena, se descobre, Lígia traz a virgem erotizada, o seu interior cheio de eros, cheio de volúpia, inteligentíssima. Ela ingressa numa faculdade de direito e vira uma crítica literária aguçada, com uma inteligência que rompe aquela figura da mulher, simplesmente mulher, esposa, mulher Lorena, mulher Hera. E aí a outra personagem, Lia. Lia é guerreira, e esta mestre faz o paralelo com a deusa Atenas. Mulher combativa. Lia punha botinas, ia camisetas revolucionárias. Filha de um alemão, ela luta pela cultura brasileira e entra naquele espírito revolucionário, independente, pronta para o trabalho, para as revoluções. É a mulher que não depende de homem, a mulher que luta, a mulher que se valoriza de igual para igual, e vem desbravando tudo. Ela rompe o modelo patriarcal. Mas traz Lígia um diferencial, ela se apaixona por Miguel. Miguel atrás para o amor. E de repente ela se vê enlaçada pelo próprio destino, que de mulher guerreira se perde no amor, e tudo que ela passa a nutrir é proteger o seu amado, é proteger Miguel. Ou seja, o amor transforma. E são os dramas que Lígia vem trazendo da mulher na sociedade da década de 70. E aí vem a terceira personagem, Ana Clara. Ana Clara, linda, loira, alva, corpo de modelo. Ana Clara é comparada a Afrodite. Ana Clara é o desejo sexual. Ana Clara leva a cabeça dos homens à loucura. É a mulher sedutora, é a mulher, a mulher que encanta, a mulher que os homens perdem a cabeça. E aí, nesse dilema, Lígia traz a sua pitada, a sua grandiosidade, a sua genialidade. E neste drama, Ana Clara se perde quase que na prostituição, na luxúria e dos prazeres, mas ao mesmo tempo ela é frígida. Ela não tem prazer porque ela teve uma infância muito sofrida, uma infância de pobreza, de marginalidade. E o que traz de terrível na história de Ana Clara é que ela não tem alguns dentes. E ao não ter esses dentes, por mais no local onde ela esteja, por mais linda, aquilo é uma marca da sua origem humilde, da sua classe social inferior, e ela sofre discriminação por isso, e ela se perde nas drogas, e ela acaba morrendo. E na sua morte, ela é maquiada pelas suas grandes amigas, Lia, a guerreira Lia, e a primeira Lorena, a crítica literária. Por aí, depois da leitura de As Meninas, eu vejo quão é complexo o universo feminino, porque a mulher tem que ser mãe, dona de casa, cuidar dos filhos, tem que ter etiqueta, tem que saber se comportar segundo essa nossa mentalidade, essa sociedade que vivemos. Ao mesmo tempo, a mulher tem que ser lutadora, guerreira, botar pão na mesa, porque muitas vezes o homem está desempregado e quem sustenta a família é a mulher. E ainda, mesmo assim, tem que estar linda, maravilhosa, como objeto de desejo para o seu marido. Portanto, a mulher contemporânea tem que ser mãe, tem que ser trabalhadora e tem que ser mulher sensual. Uau! Por isso que cada mulher tem que valer realmente 10 homens, não tem como ser diferente. Ao falar
de violência contra a mulher, eminente desembargador e ministro de Estado da Educação, Renato Nalini. Dizia Valdir Trocoso Pérez que o grande número de homicídios passionais ou não passionais, de ódio, porque de amor nada há num homicídio deste jaez, de homem contra mulher, e de mulher contra homem, mas sobretudo de homem contra mulher, do que a questão da dependência econômica da mulher diante do homem. Quando a mulher se emancipa, quando a mulher tem a sua independência financeira, quando ela não depende do marido, a violência diminui. Agora, quando a mulher é submissa, a mulher depende, tem que implorar para o marido o dinheiro de cada dia, o marido se sente proprietário da mulher. Eu pago o seu sustento, você é minha mulher, você é o meu objeto de desejo. E se essa mulher infeliz acaba se apaixonando por outro homem, ele se sente expropriado na sua propriedade, porque a submissão da mulher economicamente ao homem a transforma em propriedade do homem. Daí a importância do movimento feminista, da erradicação deste preconceito, porque as mulheres hão de se elevar ao seu nível e colocar-se com um devido respeito para que não sejam propriedade de ninguém. E sobre violência, um trecho de uma entrevista de Lígia concedida à TV Cultura, essa TV tão querida por nós, Zé Renato Nalini, Marcos da Costa, que nós temos lá, a Ordem do Dia, o nosso programa maravilhoso às sextas-feiras, da qual eu tenho a honra de estar, neste momento, sendo um dos seus comentaristas. E há um trecho que Lígia disse sobre a conquista feminina, a conquista do amor. Eu vou citar. Conquista, posse rápida para enraizar o amor. Então é algo fugaz, se conquista, buscando o amor. Que de repente não é mais amor, é luxúria, se perdem na luxúria. A conquista buscando o amor e aquela química maravilhosa, a luxúria do momento, a luxúria do começo de um relacionamento, que é maravilhosa. E de repente essa luxúria passa a ser farsa. Farsa, mas por que farsa? Porque, por vezes, o amor não vem. E aquela relação fica baseada no medo da solidão. É a farsa do medo da solidão. E o peso desta farsa, disse Lígia nessa entrevista, passa a ser mais pesado do que suportar o peso do corpo alheio a bater sobre o meu. O medo da solidão desta mulher que fica a depender de um homem. Daí a importância dos filhos, da família, dos amores e da emancipação da mulher, do feminismo. Lígia, você, permita-me chamar de você, porque é minha tia, estamos em casa, embora aqui na frente de todos, nos inspira, traz tantas alegrias, tia. Um grande beijo. Viu? Paulo Bonfim falou de Lígia, fez um verso maravilhoso para Lígia, dizendo, Lígia, eu vou ler para não trair Paulo Bonfim, o nosso grande poeta, Paulo Bonfim. Diz Paulo Bonfim, Lígia, seus personagens vão surgindo na manhã, apaixonam nossas vidas e chegam para ficar. Lígia, eu li uma vez que você nos disse que na alma, nas nossas memórias, está a nossa alma. E nos livros de Lígia Fagundes Telles, estão lá as memórias de Lígia Fagundes Telles, a criatividade de Lígia Fagundes Telles, que as suas memórias vão sendo desembrulhadas, vão tirando as roupas, elas vão se desnudando em seus livros. Nos livros estão lá as memórias
Em cada livro está lá a alma de Lígia Fagundes Telles. Eu, lembrando a sua obra Disciplina do Amor, em que do cotidiano estão lá os cadernos de receita. As meninas têm os seus diários com as florzinhas, os cachorrinhos, né? O diário lacrado com cadeadinho. Depois cresce, deixam-se os diários e passam-se aos livros. E lembramos os livros de receita de nossas avós, aqueles livros cobertos de um tecido na capa, que ficam lá nas cozinhas das nossas casas. É o livro de receitas da vovó. Quem não tem um livro de receitas da vovó em casa? Quem tem, levante a mão. Olha os livros das vovós, Lígia. Olha, a Disciplina do Amor. O Cantão também, ó. Aí, eu tenho também em casa, aí da minha esposa, os livros da vovó. Eu tinha também o livro da tia Pegita, lá o livro das receitas, né? Só que muitas vezes, nas entrelinhas daquelas receitas, existiam confissões de amor, existiam ali sentimentos expostos, muitas vezes escondidos para ninguém ver. Lígia, estou encerrando, já falei demais, irmã de minha avó Lourdes, Lurdeca. Duas revolucionárias. Eu vou dizer por quê. Lurdeca, mãe de Susana, casou-se 2 vezes. 2 vezes. Primeiro com o então ministro Oscar Pedroso Horta, nossa querida professora Ivete Senise Ferreira. Grande mulher. Eu peço um aplauso a Ivete Senise. Não me aguentei. Lourdes foi casada com Oscar Pedroso Horta, com quem concebeu a minha tia, que já se foi, Márcia Pedroso Horta. Mas o casamento não deu certo. E Lourdes se separou de Oscar Pedroso Horta. Vocês imaginam o que é se separar de um ministro da Justiça? Naquele tempo, de Jânio Quadros, tendo sido casada com pompas na igreja Nossa Senhora do Brasil, o que é se separar de um ministro? Lurdeca se separou do ministro, perdeu a guarda da filha, comeu o pão que o diabo amassou, mas não foi Lorena, foi Lia. Depois conheceu o meu avô Elias Machado, e ali pode ter sido Ana Clara, pode ter sido a luxúria, a paixão do meu avô por Lourdes, mulher separada, já com uma filha, e foi se casar no Uruguai com meu avô Elias, e aí concebeu minha mãe, Susana. Ou seja, graças ao espírito revolucionário dessas Fagundes, eu estou aqui, porque talvez devesse ser aí bisneto de Oscar Pedroso Horta, não seria eu, Delmanto, que sou hoje. Sem qualquer deslustre, evidentemente, mas eu prefiro muito mais ser Delmanto do que Pedroso Horta, porque eu amo a minha família, amo meu pai, amo meu avô e toda a minha linhagem, porque nós somos a nossa história. E Lígia também casou-se 2 vezes. Gofredo da Silva Telles, o grande professor Gofredo da Silva Telles, e nosso líder pela democracia, nosso grande humanista e libertário. E depois conheceu outro grande amor de sua vida, Paulo Emílio Salles Gomes, com quem fundou a Cinemateca aqui no Brasil. E foi diretora, Lígia, depois, por muito tempo, da Cinemateca, onde estão as memórias do nosso cinema. 2 mulheres ousadas, 2 mulheres com sangue Fagundes, que, para a sua época, realmente romperam paradigmas. Portanto, muitas vezes dizem, Delmanto, você é arrojado. Falam, Delmanto é um bom moço, mas às vezes ele é um pouco arrojado demais. Que bom que eu sou arrojado, é o sangue Fagundes, eu tenho quem esculpar os meus excessos por vezes. Sabendo, tendo consciência que é uma rebeldia do bem. Lígia, eu encerro agora esta oração em homenagem que a mim foi incumbida pelo presidente Marcos da Costa. Lembrando 2 passagens que eu não posso deixar de mencionar. Uma, de sua grande obra, O Seminário dos Ratos.
o conto, um dos contos inseridos nesse livro chamado Seminário dos Ratos, que se chama igualmente o Seminário dos Ratos. Neste conto, Lígia, com a sua criatividade, porque qual é a magia do conto de Lígia? Dentro daquela figura estática, ela mostra que a vida, existem formigas, as formigas, o conto das formigas. Dentro da tapeçaria, a caçada, existe a vida do caçador, a flecha, o suor, o cheiro da mata, o cheiro do sangue. Esta é a magia dos contos de Lígia. Dentro de algo estático, ela mostra o que está por detrás. E aqui nos Ratos, ela fazendo uma menção a Carlos Drummond de Andrade. Que século, meu Deus, diziam os ratos, porque eles estavam a roer tudo, a consumir tudo. Os ratos, e os mesmos ratos dizendo, mas onde estamos? E devorando tudo e a todos. E de repente, nesta narrativa, os homens conseguiram se reorganizar um poder público. E aí, numa mansão restaurada, eles se reúnem e ficam discutindo como combater a invasão dos ratos que tudo devoram. E, ao discutir, enquanto discutiam, não paravam de discutir nesta burocracia infernal dos tempos modernos, os ratos estavam a consumir a casa e a consumir a tudo. E no final só sobrou um que se escondeu dentro de uma geladeira. Se perderam na burocracia e foram consumidos pelos ratos. Uau! Quão atual são esses textos, Lígia? Quão atual são esses textos? Mas, lá em casa, num dos natais que tive o prazer de sempre compartilhamos os natais juntos, a tia Lígia me disse, Beto, lembre sempre, há um autor que eu gosto tanto, um autor pouco lembrado, um autor que me diz muito e que me permito encerrar a ele referindo. Sebastião da Gama. Tia Lígia, eu lembro da senhora falando para mim, lá em casa, em um dos natais que passamos juntos. Diz Sebastião da Gama, é pelo sonho que vamos, comovidos, mudos, chegamos, não chegamos, haja ou não frutos, é pelo sonho que vamos. Muito obrigado, Lígia Fagundes Telles, por ser Lígia Fagundes Telles. Convidamos todos agora, neste momento, para, em pé, homenagearmos a ilustre escritora e advogada, integrante da turma de 1946, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e inscrita na OAB São Paulo sobre o número 5.374, doutora Lígia Fagundes da Silva Telles. Convidamos, neste momento, o doutor Marcos da Costa, a doutora Cátia Boulos, a doutora Gisele Fleury Chamilô Germán de Lemos, a entregarem a homenagem de toda a advocacia paulista.
Ouviremos agora as palavras da senhora homenageada nesta manhã, doutora Lígia Fagundes da Silva Teles. Senhoras, senhores, esta senhora de perna quebrada, e agora estou me lembrando do meu médico, Dona Lígia, a senhora é uma escritora, a senhora não quebrou a perna, a senhora fraturou o fêmur. Tá bom, fraturei o fêmur. De perna, de fêmur fraturado, eu estou com o coração na mão, agradecendo essa data. Quando eu nasci, a parteira disse, que pena, dona Zazita, é uma menina. É uma menina. Essa menina era eu. Renato Nalini, querido. Roberto Delmanto Júnior, querido, o destino de uma jovem, vejam bem, o destino de uma jovem da minha geração era entrar para a escola normal da Praça da República ou para a escola normal do Brás. Quer dizer, não tinha outro remédio. Eu tinha que ir para a escola normal do Brás, ou então para a escola normal da Praça da República. Mas a jovem daquele tempo já sonhava com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu não queria escola normal. Eu já ambicionava Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu senti, era um sonho. Esse era um sonho impossível, porque a minha família passou por várias crises, desquites, falências. A minha família estava em péssima situação. E eu não queria na escola normal da praça, nem do Brás. Eu queria a Faculdade de Direito lá em São Francisco. Era um sonho impossível, porque a minha família estava numa crise. A crise, eu já disse isso, mas eu repito, falências, desquites. Eu fui morar com a minha mãe, ouçam bem, eu fui morar com a minha mãe numa pensão. E arranjei, a duras penas, um emprego, ainda sonhando entrar para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ficou um sonho distante. Ainda assim, eu não perdi. Ouçam bem, jovens. Ainda assim, eu não perdi a esperança. Eu não perdi a esperança. Fui trabalhar. Um emprego pequeno, mas fui trabalhar. Prestei os exames na faculdade. Entrei. Ah, o meu sonho. Era meu sonho. Eu tinha que lutar pelo meu sonho. Fui trabalhar. Continuei trabalhando. E, de repente, consegui fazer os exames para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. No pátio, eu e mais 4, ouçam bem, eu e mais 4 mocinhas, sentados no banco.
me lembro que um rapaz se aproximou de mim na hora do recreio, no intervalo das aulas, e perguntou, rindo, mas afinal, o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês querem casar? Eu disse também. A vontade minha de mostrar que a mulher, esta jovem, no tempo, uma jovem tão inexperiente e tão difícil, vida difícil, queria, sim, poder fazer como os rapazes da minha geração. Eu queria estudar também, uma escola importante. Quer casar? Ele perguntou. Eu disse também. A nova e velha academia. O prédio dando para o vasto largo onde os estudantes ricos estacionavam os seus carros. As aulas com o professor Miguel Reale, dizendo que a mulher, esta era a revolução da mulher no século XX. Era a mais importante revolução que havia, porque a mulher que só saía, a mulher Reale, só saía para ir à igreja, estava frequentando as fábricas, os escritórios e as universidades. Com o coração na mão, eu quero agradecer esta bela homenagem no Dia Internacional da Mulher. Agradecendo especialmente, querido amigo, que está me devendo um vinho, hein? Ele está me devendo. Renato Nalini e o meu querido Roberto Delmanto. Eu queria agradecer e dizer aos meus leitores, principalmente as minhas leitoras, que não desistam dos seus sonhos, porque um dia eles serão realidade. Senhoras e senhores, o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, a única palavra possível, além de agradecimento a todos que aqui compareceram hoje, é dizer que não há momento mais oportuno do que o atual para fazer uma homenagem a esta grande brasileira, Lígia Fagundes Telles. Eu digo isso porque, tal qual ela acabou de falar naquela tribuna, não podemos desistir dos nossos sonhos. E quando vemos o Brasil numa situação tão triste, sobre todos os aspectos, ainda ontem se anunciava uma retração no PIB de quase 4%. Uma crise profunda política, uma crise profunda econômica, mas, acima de tudo, uma crise profunda moral, de ética. É que, ao olharmos para uma referência como essa querida colega, escritora, um exemplo para todos nós, a Lígia, é que nós renovamos as nossas esperanças de que é possível, sim. Pautado numa referência como ela, construímos um país melhor para todos nós. Parabéns, querida Lígia, e agradecer ao Criador por permitir que nós pudéssemos hoje estar aqui, compartilhando, ainda aqui num momento breve, mas um momento que será eterno para todos nós,
compartilhar nesse plano espiritual de alguém como Lígia Fagundes Teles. Parabéns, querida. Muito obrigado a todos.